Muito boa tarde, todo mundo. Seja todo mundo muito bem-vindo ao nosso programa Investidor Digital 1212. Meu nome é Ignacio Corrales e sou diretor de marketing da Brokers Digitais Brasil. Assim também como sou diretor de marketing da Brokers Digitais Chile. A gente aqui conversa sobre como investir em apartamentos e fazer que se paguem sozinho. Para quem não percebeu, eu sou estrangeiro, mas moro no Brasil. Sou casado com brasileira, filho brasileiro. Sou mais brasileiro do que chileno, apesar de que não consigo falar direitinho. Então, a ciência que faço o meu melhor esforço para conseguir me comunicar no idioma do Brasil. E todo dia aqui todo dia não, né? Uma vez por semana a gente conversa sobre algum assunto envolvendo os investimentos em apartamentos e nos ajudem a entender que variáveis administrar, mexer, conhecer, para conseguir que o aluguel seja maior do que o financiamento. É ali quando a gente conversa e fala que os apartamentos começam a se pagar sozinho. Existem múltiplas dúvidas em relação a isso. E o tema de hoje é como ter minha casa própria sem ficar endividado por 30 anos. Nossa Senhora, que título bem poderoso. Talvez com dúvidas, será que isso é possível? Então, será que isso aqui não é uma armadilha para outra coisa? Bom, primeira que queria conversar com vocês é que essa live aqui não é uma live de venda, é uma live de conteúdo, onde que a gente, de alguma forma, convida vocês a se prepararem para investir em apartamentos. Idealmente, com nós, eu vou convidar vocês a fazer uma reunião de análise para analisar financeiramente o orçamento de investimento imobiliário que vocês possam fazer e logo depois desse análise financeiro, vocês possam ver alguns projetos que sejam interessantes para vocês. Com isso falado, o tema de hoje, como eu acabei de falar, é minha casa própria. Quem não pensou alguma vez na vida em ter sua casa própria? Não sei vocês, mas eu acredito que no mínimo um 99% da população brasileira já pensou em ter sua casa própria. É cultural, gente. Se você vai na escola e pergunta para os alunos se eles querem ter sua casa própria, 99 de cada 100 alunos, 99 vão falar que sim, que tem faz parte da lista de sonhos para seus futuros. Viagem, carro, família, grama, cachorro, a família margarina que eu falo, né? Com certeza também fazem parte, mas a casa própria sempre é aquela coisa, né? De fato, tem programas brasileiros, Minha Casa Minha Vida, Verde Amarelo, dependendo do governo. O nome vai trocando, mas de fato é uma ajuda do governo para que pessoas, brasileiros, tenham acesso a cumprir esse sonho da casa própria. Às vezes, nos noticiários, a gente fala aí, o sonho da casa própria dos jovens fica longe demais. Juros altos demais. E outra, isso nos leva a que um jovem precisa ter longas datas para conseguir um financiamento. Para que a parcela do financiamento fique pequena, precisa não 10, não 15 nem 20 anos, precisa talvez de 30 anos para que a parcela fique pequenininha. E isso é inclusive com os juros subsidiados de programas como Minha Casa Minha Vida. Inclusive, outro dia estava aqui brincando com minha mulher, alguns amigos, inclusive a gente estava com a ajuda, né, de uma faxineira, porque era uma, sei lá, 6 casais, mais, sei lá, 4 crianças, uma bagunça aqui em casa horrorosa, e a gente estava com a ajuda de uma faxineira que nos ajuda a manter a casa relativamente limpa, né? E entrou no assunto da Minha Casa Minha Vida, a gente falava sobre os juros que eram mais baixos, que chegava até os 300, não lembro se era 300 ou 350 mil reais o valor da propriedade, e dependendo da renda da pessoa, acredito que chegava até os 8 mil reais por mês, você tinha acesso a adquirir uma propriedade com juros
reduzidos. E essa é super interessante e tal. E aí a Carla, que é a faxineira, falou: Ah, não, vocês estão falando do programa Minha Casa Minha Dívida. Eu falei, muito engraçado isso aí. Minha Casa Minha Dívida. Ou seja, é visto pela população brasileira como um problema ficar endividado. Tá? E, de fato, poderia ser, sim, um problema de ficar endividado por 30 anos. Tanto é assim que tem gente que tem medo de conquistar o sonho da casa própria, não porque não tem poupança, não é porque um problema para pagar a entrada, mas pelo medo de ficar endividado por 30 anos. Então, o tema de hoje é como que eu posso conquistar o sonho da casa própria sem ficar endividado por 30 anos. O primeiro conceito que a gente precisa entender é que tem uma diferença entre dívida e alavancagem. Alavancagem é um termo utilizado pelos financeiros, os banqueiros, os investidores. Nós somos microinvestidores e temos que aprender a diferenciar uma dívida de uma alavancagem. Uma dívida é uma dívida você paga. Uma alavancagem, o ativo que você compra com esse dinheiro que não é seu, paga o empréstamo. Vou dar um exemplo para entender melhor. Você compra um carro e você usa para a sua família. Dívida. Vamos supor que você comprou o carro com, sei lá, 50% de financiamento, 50% de entrada, consórcio ou banco, não interessa, você comprou o carro, usou o carro para sua família, dívida. Mesma coisa, 50% de entrada, 50% de financiamento, só que agora você utilizou o carro para ser trabalhado como táxi, como essas aplicações de Airbnb, de, sei lá, Uber, 99, sei lá, aqueles aplicativos de táxi que tem hoje em dia. Agora, já não é mais um carro familiar, agora é um ativo de investimento, um negócio de transporte de passageiros. Portanto, é o próprio ativo que, através de serviços de transporte, paga o alavancagem. O problema do exemplo do carro é que o carro, com o tempo, vai se desvalorizando, né? Pelos expertos, se diz que aproximadamente você perde entre um 15% e um 20% do instante que você tirou o carro da loja, um carro novo, né, da loja, tirou o carro da loja, 15% a 20%. E daí para frente é daí para frente 10% de desvalorização, de perda de valor por ano. 10% por ano. É uma grana isso aí. Os apartamentos, os ativos imobiliários têm essa grande particularidade, que eles vão se valorizando com o tempo, não depreciando, valorizando. Isso faz uma grande diferença. Mas o que me interessa que fique claro hoje aqui, nesse santo momento, é que tem uma diferença grande entre dívida e alavancagem. Quando você compra um apartamento e consegue um financiamento, e você faz que esse apartamento, através do aluguel, pague o financiamento, é uma alavancagem. Você utilizou o dinheiro de outra pessoa, nesse caso o banco, para comprar um ativo que vai, que vai produzir rendas para pagar os custos do investimento, do seu negócio imobiliário. Enquanto você tenha os apartamentos alugados, gerando as rendas suficientes para pagar os custos, tanto do alavancagem, do financiamento, quanto outros custos, como manutenções, períodos de vacância, que quando sai um bom inquilino e entra um outro inquilino, e você banca sozinho impostos que tem que pagar, enquanto você, com as rendas do seu investimento imobiliário, o seu negócio imobiliário, paguem os custos, você está pagando sozinho, né? Aí você vai falar, já teve corretores que me incriminaram, me disseram, colega,
Mas não se paga sozinho, você pagou 20% de entrada. Mesmo pagando parcelado 20% de entrada, é você que está pagando? É verdade. Eu que estou pagando a parcela. Mas, como eu falei, a entrada é um investimento inicial. O apartamento vai se valorizando com o tempo, não diz também? É. O colega me fala, está se valorizando sim. Então, a entrada é um investimento inicial. É o próprio apartamento, através da valorização, que vai pagar a entrada. Claro, aqui tem um detalhe. Enquanto você vai criando valorização e com isso patrimônio, para você recuperar seu investimento inicial, precisa vender o ativo imobiliário. Enquanto você não vendeu o ativo imobiliário, seu investimento inicial está inserido dentro do valor do apartamento. Então, por isso que tem a sensação que você que pagou a entrada, embora é o próprio ativo imobiliário quem vai te retornar esse investimento inicial e você vai ficar com o apartamento pago, embora tem que esperar o período completo para se pagar 100% sozinho. Talvez, dependendo da valorização do ativo, o ativo imobiliário vai aumentando mais do que o 20%. Bastaria que o ativo imobiliário aumentasse 20% acima da inflação para ele ser pagar 100% sozinho. Qualquer coisa acima disso é bom. Se a parcela do financiamento é paga com aluguel, cada vez que você paga uma parcela, vai diminuindo a dívida. O capital vai se amortizando, vai devendo cada vez menos. A sua dívida fica menor. Tá bom? Essa aqui é a diferença entre alavancagem e dívida. Agora, que a gente entende esse conceito de alavancagem versus dívida, não fica tão difícil pensar por que que os ricos não utilizam seu próprio dinheiro para comprar coisas, ativos, nesse caso, ativos imobiliários, mas também faz a mesma coisa para comprar empresa, faz a mesma coisa para comprar carro, faz a mesma coisa para comprar, sei lá, qualquer coisa. Mas como a gente está falando de investimentos imobiliários, não é pouco comum achar pessoas que poderiam pagar o apartamento à vista, utilizar alavancagem. E isso é porque quando você paga o apartamento à vista, seu dinheiro fica parado muitos anos. E não faz muito sentido isso. Daí você utiliza o dinheiro de outra pessoa, associado, além disso, a seguros. Se você morre, sua família fica com seu dinheiro e com seu investimento imobiliário. As duas coisas. Então, é um investimento que está associado com construção patrimonial, com dinheiro de outra pessoa, que dá maior segurança e maior patrimônio no caso de eventuais situações de acidentes, de morrer, né? Ficar, ou ter um acidente e ficar com 75% de invalidez. Também pode ser. Daí o seguro paga ao banco o que você está devendo porque você ficou inválido o suficiente como para não conseguir pagar o seu financiamento. Embora você está utilizando a renda do aluguel para pagar o financiamento. Mas, como tem um seguro envolvido, o seguro que paga. Beleza? Então, é bem interessante isso. De fato. A conversa no final de semana, antes passado, né? Onde que estava a Carla, que é a faxineira, que estava nos ajudando, a conversa iniciou porque, sei lá, a maioria dos casais que estavam ali, todos tinham, né, investimentos imobiliários. E era engraçado porque a conversa era uma concorrência de quem que estava mais endividado. Ah, eu tenho 3 apartamentos. Ah, eu tenho 2 apartamentos. Ah, eu tenho 4. Daí tu pergunta se está pago todos os apartamentos. Ele, não, tá louco? Não, tem alavancagem. Quanto mais alavancado, melhor.
Nossa, interessante. Agora, se você coloca um equilíbrio entre entrada e alavancagem, tal que o alavancagem seja menor do que a renda, ainda melhor, tá? Esse conceito de se pagar sozinho, onde que o aluguel é maior do que o financiamento, esse conceito não fica muito claro. Quando eu falei para eles aqui, oh, interessante isso. Porque o que para de eles continuar investindo é a sua capacidade de financiamento, que fica mermada pela diferença em contra ou a favor, e quanto a favor da diferença entre aluguel e financiamento. Eu explicava para eles que enquanto o aluguel seja maior do que o financiamento, e quanto maior, melhor, sua capacidade de financiamento para um novo apartamento é recuperada. E me abre os olhos assim. Nossa, que interessante. E claro, é ali que você vai para o segundo, o terceiro, o quarto, e por aí vai. Cada vez que você vai comprando mais apartamento, vai ficando mais difícil, porque a sua renda de fixa passa para um percentual variável. Quanto mais variável fica, mais ressourço você é, mais altos os juros, mais difícil fica as aprovações. Portanto, a diferença de aluguel com financiamento tem que ser ainda maior. E, portanto, você tem que dar um investimento inicial da entrada maior. E como conseguir aumentar? Então você vai capitalizando, você investe e você capitaliza, ou seja, vende um imóvel e com essa capitalização você dá entradas maiores para os próximos investimentos. Então, ainda não respondi como é que eu faço para não ficar endividado. Até agora só falei de dívida. A pergunta é como comprar casa própria sem ficar endividado por 30 anos. E para conseguir entender isso, é melhor começar entendendo qual que é a forma tradicional e intuitiva de comprar um imóvel. Que geralmente o primeiro imóvel é a casa própria. Mas eu não sei quem que inventou que o primeiro imóvel tinha que obrigatoriamente ser a casa própria. Talvez seja o seu desejo. Talvez seja o meu desejo. De fato foi. Quem caça quer caça, não é? E eu cacei e queria caça. Procurei caça por vários meses. Hoje sei muito bem que tempo é dinheiro. Demorar 8 meses, 10 meses para já um investimento imobiliário é tempo valioso que você comprou hoje, passaram 6 meses, 10 meses e já o preço não é o mesmo. Portanto, esperar 10 meses, você podendo investir, é perda de dinheiro, é custo de oportunidade perdido, que é o dinheiro que você deixou de ganhar podendo ter ganhado. Então, portanto, aí tem o primeiro problema, o primeiro erro. Ficar procrastinando, procrastinando, procrastinando. Pronto. Aí você decidiu uma casa que gostou. Segundo erro, você gostou da casa. E aí você injeta eu quero, eu gosto, e você acaba pagando mais caro do que você poderia, sendo ineficiente, comprando terminações de mármore e coisas que para um investimento imobiliário são diferentes. Para entender esse conceito, é fácil quando você compra um carro para a sua família, você gosta de teto solar, assentos de couro, motor grande, poderoso, turbo, mega, não sei o quanto, rápido. Acelera de 0 para 100 km por hora em 6 segundos, 3 segundos, sei lá, gosta de um esportivo. Para aluguel, para investimento, para esse aplicativo de Uber e esses outros aplicativos para táxi, aí já o teto solar não interessa, aí já o carro super triple turbo, twin V8, de 0 a 100 em 3 segundos já não serve para nada. De fato, gasta mais combustível, é ineficiente. Então, a decisão é diferente. Quando você compra a casa própria, paga mais caro pelo fato de ser sua casa própria, porque você gosta disso. E não tem matemática financeira que ganhe do eu quero, eu gosto. Então, depois que você decide qual que é o investimento que você vai ter, é altamente provável que esse investimento fique bem no limite da sua capacidade de financiamento. Ninguém compra uma casa própria e deixa
bem por baixo da sua verdadeira capacidade. É pouca gente que faz isso, entendeu? A maioria bota no limite, inclusive complementa a renda com a mulher, com o marido, com o pai, com a mãe, e complementa a renda e compra uma coisa ainda maior. Qualquer dos dois perde o trabalho, fica complicado pagar a parcela do financiamento. E para conseguir comprar um apartamento maior, um ativo imobiliário maior, tem que levar para 30 anos. Eu não estou em contra de levar o financiamento a 30 anos, tá? Eu acredito que quanto mais anos a parcela do financiamento fica menor, e a diferença entre aluguel e financiamento deveria começar a prepagar, né, a quitar da última parcela. E última parcela, última parcela, última parcela, última parcela, e vai quitando, quitando, quitando. Eventualmente, para conseguir diminuir ainda mais a parcela, você paga 5 anos e volta a renegociar para 30. E, novamente, diminui a parcela e vai quitando, vai quitando, vai quitando, vai quitando. Por que é importante que a parcela fique mais pequena? Pelo fato que, às vezes, nem sempre você consegue, no primeiro ano, que a parcela do financiamento fique mais baixa do que o aluguel. Então, tem técnicas e variáveis que você pode mexer. E a quantidade de anos, você pode, sim, trabalhar com esse fator. Mas, voltando no assunto. Você comprou a casa própria, tirou o financiamento a 30 anos, levou suas finanças ao limite, ficou até aqui. E acontece qualquer coisa, você leva forte. Ou você se separa, como aconteceu comigo. Comprei a casa própria, comprei o meu máximo capacidade de financiamento, por cima da minha capacidade, tanto é que tive que pedir ajuda para meu pai me avalar no financiamento. E ele me avalou, ainda me prestou dinheiro, nem me prestou, me entregou dinheiro para pagar a entrada e pagar uma entrada maior, para que o financiamento fique um pouquinho menor. Mesmo assim, eu estava com o negócio até aqui, separado, e ainda tem que pagar pensão, não conseguia pagar o financiamento, e outra, o aluguel ficou bem menor do que a parcela do financiamento, porque eu comprei uma casa, um apartamento na real, que eu gostei. Que eu gostei não quer dizer que outra pessoa goste. E eu comprei perto da onde que meus pais moravam, que o valor metro quadrado muito caro. E para o tipo de apartamento que eu comprei, não tinha tanta gente querendo morar ali. Eu comprei um apartamento grande, era 4 dormitórios. Era grande demais. E as pessoas que queriam morar por ali não queriam pagar tanto. Pagavam aluguel menor, porque tinha pouca gente querendo morar ali. Era longe demais. Bom, voltando no assunto. Eu poderia ter utilizado minha capacidade de financiamento real, não até aqui. Poderia ter utilizado o dinheiro que meu pai me emprestou, mais a minha capacidade de pagamento de entradas, e poderia ter comprado 2 ou talvez 3 apartamentos pequenininhos. Ter alugado eles pelo Airbnb ou ter alugado eles por ano, conquistando facilmente com as taxas de juros que tinha na época, que o aluguel seja maior do que o financiamento. Não é que não seja possível hoje, tá? É possível de fato. E com a ajuda dos programas de esse tipo de aluguel por temporada, tipo Airbnb e coisa dessas, é ainda mais fácil conquistar que o aluguel seja maior que o financiamento. Eu poderia ter construído um patrimônio gigante até agora, ter vendido um dos apartamentos pequenos e comprado mais dois, e fazendo ciclos e super ciclos de investimento, que hoje em dia a minha situação seria totalmente diferente. Depois de 6, 8 anos, talvez 10 anos, com muita calma, paz e tranquilidade, eu poderia ter vendido alguns desses apartamentos, capitalizado, e com esse capital, não ter reinvestido, a hora que já construiu um patrimônio suficientemente forte, e ter aí sim, ter comprado minha casa própria. Finalmente, mas não menos importante, inclusive se você me argumentasse, porque a forma moderna de investir pelos jovens de hoje é: primeiro eu investo, construo patrimônio, vendo e logo compro minha casa própria, à vista. Ou com um financiamento muito pequenininho, que não incomoda a família, que não incomoda o orçamento familiar. De fato, tem muitos jovens, eu, não que sou jovem, mas eu gosto de alugar onde que eu moro,
investo onde que é mais rentável. Porque tem um problema a casa própria. Eu não estou contra a casa própria, pelo amor de Deus. Eu não estou contra a casa própria, bem pelo contrário. Só que eu estou contra a estratégia que é usada para comprar a casa própria, principalmente por o erro que pode ser cometido, ou a armadilha que pode ser cometida, quando você se sobreendivida ou quando você simplesmente fica com sua máxima capacidade de financiamento comprometida. Quando você compra um apartamento para investimento, você recupera a sua capacidade de financiamento, como eu estava explicando há pouco tempo, há poucos minutos atrás, com o aluguel. O aluguel faz parte da sua renda. Então, você tem o aluguel, você aumentou sua renda, você tem sua renda tradicional, normal, e logo o aluguel aumenta a sua renda, e sua dívida fica compensada pelo aluguel. Você, entre aspas, recuperou sua capacidade de financiamento. Talvez até melhorou sua capacidade de financiamento se o ativo imobiliário se valorizou, porque aumentou seu patrimônio. Então, tem ingressos aumentados, aumentou sua dívida também, só que renda versus dívida ficou equalizado, equilibrado, e o seu patrimônio aumentou, você ficou, sei lá, mais rico. Você é mais rico a olhos do banco. Em câmbio, muito diferente é quando você compra sua casa própria, fica com suas finanças até aqui, e logo vai e tenta comprar mais um segundo apartamento e não consegue. E não consegue, não consegue. Por quê? Claro, você tem toda a dívida e a renda não aumentou. Ficou ali exatamente igual. É você que está pagando. É a sua capacidade de pagamento que vem do seu emprego que paga a dívida. Não é o ativo imobiliário que você comprou que paga a renda. Está entendendo a diferença? É muito importante isso. Porque vai chegar uma hora onde que você não vai poder continuar vendendo o seu tempo para pagar essa dívida. E ali que os 30 anos parece uma infinidade de tempo. Pelo contrário, quando eu investo em um apartamento, para mim tanto faz, embora eu estou preocupado da diferença de financiamento contra aluguel. Para mim, o resto não interessa. Enquanto, se eu vendesse os apartamentos, utilizo esse dinheiro para reinversão ou, aí sim, compro a casa própria, vou de viagem, pago a escola do meu filho, universidade de um filho, sei lá, faço um doutorado no estrangeiro. Utilizo o meu investimento, minha construção patrimonial, para seja que eu queira utilizar. No meu caso, que eu já estou velho, eu estou procurando a minha aposentadoria. Um apartamento já ajuda, imagina dois, imagina quatro. E ao longo dos anos, você pode tranquilamente ter 3 ou 4 apartamentos, um período de 8, 12, vamos lá, 15 anos. E se você vende um desses apartamentos para comprar a casa própria, você não perde sua capacidade de financiamento, porque você comprou a casa própria praticamente à vista. Então não tem dívida, ou a dívida é muito pequena. Então, sua estrutura de capacidade de financiamento você mantém ela. Você fica cuidando dela, da sua capacidade de financiamento. E isso te leva à possibilidade de comprar um terceiro, um quarto, e vai comprando novamente. Ou seja, você compra sua casa própria e não fica atrapado na dívida da casa própria. É o que eu estou querendo falar. É bem interessante esses conceitos. Então, muito cuidado com a armadilha da dívida da casa própria. Então, tem uma frase muito boa que diz: você que decide. Você paga o financiamento de o proprietário da casa que você aluga, ou você paga o financiamento da sua casa própria. Essa frase é verdade se e só se você não utiliza sua capacidade de financiamento para outra coisa. Você pode sim alugar a sua vida toda, embora utilizar sua capacidade de financiamento para comprar apartamentos que talvez sejam ainda mais rentáveis. Nada de errado com morar de aluguel, enquanto você utiliza sua capacidade de financiamento para construir patrimônio. Não, mas que eu gosto da minha casa, do meu teto, o lugar onde morrer, um lugar onde criar os filhos. Bom, nada disso tu realmente precisa. É porque você quer.
você quer e você gosta, tá. Então tá, contra isso, não tenho nada a fazer. Não tem matemática financeira que te convença do contrário. Agora, se vai fazer, pelo amor de Deus, cuida disso aqui. Não fique atrapado. Compre uma casa, mesmo que seja própria, compre uma casa bem menor, que fique você muito, não fica assim, fica por aqui, entendeu? Que fique até sobrando um monte. Para logo com esse monte que sobrou, faça um investimento num apartamento pequenininho. Se o seu caso fica sobrando dinheiro, então você faz o que quiser. Compra a casa própria, ainda investe em imobiliário e construi patrimônio e faz ciclos acelerados de investimento, beleza. Mas a maioria das pessoas, microinvestidores que nem nós, médicos, advogados, engenheiros, designers, arquitetos, sei lá, empresários, microempresários principalmente, sei lá, pessoas comuns, trabalhadoras, empreendedores, não são ricos, não são milionários, pessoas que ganham, sei lá, 8 mil, 9 mil, 12 mil, 15 mil. Esse intervalo de renda que eu estou falando precisa ser muito, muito cuidadoso com não cair nessa aqui. E uma pessoa que ganha 12 mil reais, 13 mil reais, 15 mil reais, tranquilamente pode construir um patrimônio muito grande no período de 8, 12, 15 anos. E logo ainda comprar a casa própria e continuar investindo. Em 30 anos tem 3, 4 apartamentos e ainda tem a casa própria. Se você já tem sua casa própria, você perfeitamente pode vender sua casa, dependendo de quantos anos você tem ela, e comprar uma outra. Talvez sua casa própria, que você pagou por múltiplos anos, você ficou, já não serve mais. Ficou pequena. Ou talvez ficou grande. Ou talvez ficou longe demais do seu novo emprego. Aí vem um problema maior, que é o vínculo emocional entre você e o ativo imobiliário. Sexta, antes passada, fui a falar com um contador, o meu contador, contadora, e ela já é da terceira idade, tem quase 70 anos. Só que ela é muito boa, contadora, né? E ela tem 2 propriedades. E ela me falava que no Brasil só pode ter 2 propriedades. E eu perguntei por quê. Ela me responde: é porque eu fui muitas vezes pedir financiamento para um apartamento da praia por muitos anos e nunca consegui. Até que, depois de muito tempo, passaram 10, 15 anos, aí eu consegui. E eu falei: mas é claro, o teu problema está aqui, ó. E mostrei essa armadilha da sua dívida e expliquei tudo isso aqui que eu estou explicando para vocês agora. E abre meus olhos assim de um jeito que diz: poxa, tu poderia explicar isso aqui para minha filha? Ficou bem interessante a conversa, foi bem divertido, foi bem enriquecedora e, e é mais ou menos isso. Gente, eu vou. Ô, Cida, que bom que você chegou agora, parabéns, seja bem-vinda. Se você está me acompanhando esses últimos 15 minutos, não se preocupa, você pode botar o YouTube um pouquinho para trás, ele já vai rodar do início do programa, tá bom? Recomendo que você faça isso porque vai fazer mais sentido o que eu estou falando agora. Beleza? Resumo da ópera, gente. Para você não ficar pagando 30 anos sua dívida da casa própria, recomendo que você primeiro investa em imóveis pequenos, construa patrimônio e compre sua casa própria à vista. De fato, com isso eu vou com isso aqui vou falar tchau para todo mundo. E vou embora até a semana que vem. Não incomodo mais, prometo. Teve um investidor no Chile, jovem, venezolano, morando no Chile, construindo família, lutando pela vida para construir uma melhor situação financeira para ele e a família dele. E ele estava quase assinando o contrato de promessa de compra-venda de um imóvel que ele tinha se apaixonado com a mulher. Ele me disse: cara, eu escutei uma palestra tua, essa aqui, e ficou muito claro para mim que eu estava entrando na armadilha
da dívida da casa própria. E fez total sentido para mim, primeiro investir em apartamentos pequenos, porque a gente efetivamente estava com a capacidade máxima, a gente estava com medo de comprar a casa justamente por isso. E estava procrastinando. Quando vi a tua palestra, fez total sentido. Compramos apartamentos pequenos, de fato eles compraram 2 apartamentos pequenos, e ao longo do tempo, ao longo de 4 anos a 6 anos, eles iam vender os apartamentos, já com uma valorização bem grande, considerando que tem 2 anos de construção, eles compraram na planta, 2 anos de construção, financiamento, 2 anos mais, no 4, entre 4 e 6, se ele ficasse alugando o apartamento por 2 anos, e já a valorização de 6 anos, 4 anos é muito alta, gente. Um apartamento em 4, 6 anos pode custar de 500 mil, pode passar para 750 mil, tranquilo. Um apartamento de 400 mil pode passar para 550, 600, tranquilo. Ou seja, aumentar um 20, 30% de valorização tranquilo em 4 ou 6 anos aqui no Brasil, acima da inflação. Inclusive, já conheci projetos que aumentaram 10, 15% em um ano, acima da inflação. Então, aqui eu vejo no Brasil grandes oportunidades de investimento. E o menino me falava que ele fez muito sentido para ele. Daí eu fiz uma pergunta para ele, e aqui que é interessante. A pergunta foi: mas como é que você conseguiu convencer a sua mulher de esperar 10 ou 15 anos, que é o tempo que você vai demorar para fazer um ciclo, vender, comprar outros apartamentos, vender e fazer 2 ou 3 ciclos, que vai demorar 8, 12 ou 15 anos? Ele me diz: ô Inácio, é simples. Eu não atrasei 10, 15 anos minha casa própria. Eu ganhei 10 a 15, 20 a 15 anos de tempo. Ganhei. Porque em 10, em 8, 12, em 10 anos, vamos lá, 10 anos, eu vou comprar minha casa própria à vista, basado nos cálculos de uma valorização de 5% acima da inflação por ano. 5%. Se for qualquer coisa entre 4% e 6%, média de 5%, em 10 anos eu compro minha casa própria, aquela que eu estava querendo comprar agora, à vista. Então, eu não perdi 20 anos. Eu ganhei, desculpa, eu não perdi, não atrasei 10 anos a compra da minha casa própria. Eu ganhei 20. Porque eu tinha que esperar 30 para pagar. E ainda, ó, super arriesgado. Agora, bem de boa, meu financiamento ficou até aqui, tranquilo. Não aqui, mas aqui, bem tranquilo. Com margem de tolerância bom. E ainda conquistando o sonho da casa própria daqui a 10 anos, ou 15 no máximo, e ganhando 20 anos ou 15 no mínimo. Quando ele falou desse jeito para mim, eu disse: nossa, o título deve ser Como Conquistar a Casa, a Casa Própria Sem Dívida em Só 10 anos. E para quem não quer a casa própria e quer se aposentar, é como se aposentar daqui a 10 anos. Talvez menos, gente. Talvez menos. Ou como garantir seu futuro em 10 anos. Interessante. Vou estudar sobre isso. Vou fazer as matemáticas para calcular quantos anos realmente é necessário, basados em supostos de valorização. De 3%, 5%, 10% anual, acima da inflação, né? Gente, eu mando um forte abraço para todo mundo. Foi um prazer compartilhar com vocês esse tempo. Deixa eu ver se o Instagram tá ligado ou não. Vamos lá. Já respondi, obrigado. Peraí, me mandou uma mensagem. Peraí. Calma que tem, não consigo olhar todo mundo. Márcia Cris, boa tarde. Você acha que compensa vender um apartamento, comprar dois mais simples? Eu acho sim. Eu acho sim. Obviamente que tem que fazer um cálculo, né? Não é, é digno de analisar um pequeno Excel. Tá? Vai depender da valorização dos ativos, vai por aí a história. Tá? Mas sim, faz todo sentido para mim comprar um, esperar que ele valorize
e a capitalização da valorização, mais a sua poupança, mais o período de amortização que você for quitando, esse total de patrimônio que você tem injetado ali, você vende, pré-paga o financiamento e compra eventualmente dois, porque paga duas entradas, entendeu? É isso. E paga duas entradas de 30% ou 40%, para que você consiga mais ou menos equilibrar sua capacidade de financiamento. Interessante. Muito interessante. E se o seu salário aumentasse nesse período de 4 a 6 anos, acelera muito esse processo. Resumo da obra. Enquanto você terminar de pagar a entrada de um apartamento, o ideal seria que você tenha já recuperado sua capacidade de financiamento para comprar e começar a pagar a entrada de um segundo apartamento. Ou seja, a cada 2, 3 ou máximo 4 anos, você consiga comprar um apartamento. Vai depender de quê? Do número de parcelas. E a segunda coisa, da sua capacidade de manter ou recuperar sua capacidade de financiamento. Forte abraço, nos vemos semana que vem com mais um tema que espero que ajude. Que ajude muito. Aqui a Márcia nos diz, ele já está pago. Então tá, minha gente. Não deixa o dinheiro parado. O dinheiro parado é dinheiro perdido, custo de oportunidade. Vende, capitaliza e compra. Passa. Assim, vou te dar um exemplo, tá? E com isso prometo que vou embora. Vamos supor que você venda aquele apartamento que você tem, que já está pago. E você recebe, sei lá, 500 mil. Esses 500 mil entrou no seu bolso, né? E agora você tem que tomar uma decisão. Eu compro um apartamento à vista de 500 mil, um apartamento novo à vista de 500 mil para alugar, ou compro dois apartamentos e dou uma entrada de 250, ou seja, faço um financiamento de 50%. Se você faz as matemáticas, você vai ver que, como são dois apartamentos, você vai ter a renda deles pelo aluguel, tirando a dívida do financiamento, a parcela do financiamento, você vai ver que a parcela da renda, de duas rendas, fica muito parecido a se você comprasse um apartamento à vista e tivesse só uma renda total. A diferença vem daqui a 4, 6, 8 anos, que você tem a valorização de dois ativos. E o motivo pelo qual isso é tão interessante é porque você começa a ganhar dinheiro com dinheiro que não é seu, que representa 50% de dois apartamentos. Ou seja, é como se você duplicasse. Você investiu, você tem 500, mas você comprou ativos imobiliários por 1 milhão. Você comprou dois. Entendeu? É super interessante esse fenômeno financeiro. E é particularmente interessante no mercado imobiliário, porque esse fenômeno não acontece quando você compra carros. Ok? Não estou falando que comprar e vender carro seja mais negócio, também não estou falando que com leilão não pode ser feito, também não estou falando nada de, como chama? Esqueci do nome. Quando não utiliza banco, utiliza consórcio. Tá? Formas de financiamento existem múltiplas, produtos imobiliários existem múltiplos, leilão são uma boa, consolidados são uma boa, bem utilizados. Tá bom? Hoje eu não vou falar sobre isso, e era isso. Forte abraço, até amanhã não, até a semana que vem, com mais um tema relacionado com o mundo dos investimentos imobiliários para conquistar que eles se paguem sozinhos. Até.